Olá, continuando nesta aula nós vamos explorar um pouco mais da ferramenta texto. Muito bem? Eu vou apagar isso daqui e vamos trabalhar com esse título. Agora nós vamos conhecer os efeitos de texto. Então, quando a gente clica na ferramenta efeitos, nós temos vários efeitos para aplicar no nosso texto. Deixa eu aumentar um pouco aqui para facilitar a visualização de vocês. Eu vou vir aqui primeiramente em sombreado. Vou colocar uma sombra vermelha. Aqui eu tenho a distância da sombra. Deixa eu diminuir a transparência, aumentar a transparência. Só para vocês entenderem. Olha aqui, ó, aqui eu coloco a distância da sombra. O quanto que eu quero que essa sombra se projete. Aqui eu tenho a direção da sombra. Eu chego para trás, a sombra move para cima. Eu vou para o final, a sombra vai se movendo. Ó. Aqui a sombra vai para a direita e para baixo. Aqui ela vai para a direita, para a esquerda e para trás, e para cima e para baixo. Então que eu posso brincar aqui e colocar a sombra do jeito que eu quiser. Aqui eu tenho o desfoque da sombra. Percebo que quanto mais eu aumento, mais a sombra se desfoca. E se eu mexo na transparência, eu quase não enxergo essa sombra. Olha aí. Então aqui vocês trabalhem de acordo com o projeto de vocês. Vão ter fundo, vocês vão ter que exagerar na distância, vão botar alguma direção diferente, vão ter que diminuir ou aumentar o desfoque, vão ter que diminuir ou aumentar a transparência. Isso vai trabalhar de projeto para projeto. Aqui nós temos a ferramenta flutuante. Para mostrar essa ferramenta flutuante, eu vou ter que mudar a cor dessa fonte aqui. Eu vou colocar essa fonte aqui na cor branca. Vocês conseguem enxergar a fonte? Obviamente não, porque o fundo é branco e a fonte também é branca. Mas se eu clico na fonte branca e coloco nela um efeito flutuante, vocês agora começaram a enxergar ela. E se eu aumento aqui a intensidade dessa fonte, vocês enxergam ela mais ainda. Percebam? Então, o efeito flutuante, ele dá mais visibilidade ao texto. Então, sempre quando vocês estiverem criando algum trabalho e vocês quiserem que o texto fique mais visível, basta aplicar aqui o efeito flutuante. Mais para frente, no decorrer do curso, vocês vão ver a aplicação desses efeitos aqui na prática. Muito bem. Deixa eu colocar outra cor aqui. Muito bem. Vamos aplicar outro efeito aqui. Efeito vazado. Vocês já perceberam aí que o texto ficou como se não tivesse fundo, né? Aqui ele ficou só com contorno. O nome poderia ser até efeito contornado, né? Aqui eu aumento e diminuo também a espessura do contorno. É uma ferramenta que eu uso muito, esse efeito vazado. Aqui nós temos o efeito desalinhado, que é diferente do vazado. Vou mudar essa cor aqui. Vou colocar uma cor aqui preta, para ficar mais fácil, mais visível para vocês. Aqui eu tenho a espessura. Aqui fica com a espessura bem grossa e aqui bem fina. Aqui eu tenho a distância. Percebam que quando eu aumento a distância, o contorno ele fica longe do fundo do texto. E aqui eu tenho a direção. Se eu quero para cima, para baixo. Se eu quero a esquerda, a direita. Vou aumentar a espessura. Perceba aí que o texto fica todo desalinhado, conforme diz aqui o nome da ferramenta, que é desalinhado mesmo. Então eu posso alterar a cor aqui a qualquer momento. Muito bem, se eu quiser alterar a cor do contorno, eu venho aqui, ó. Pronto. Alterei a cor do meu contorno. Não tem problema, posso alterar a cor do contorno a qualquer momento. Posso deixar ela bem fininha, bem sutil. Aqui eu tenho a ferramenta de contorno. Vou mudar a cor aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Pronto. O que essa ferramenta está fazendo? Ela está dando um contorno para o meu texto.
aqui é a cor do contorno, agora aqui é a cor do texto. Vou colocar outra cor nesse texto. Pronto, o texto está azul. E o contorno está preto. Vou colocar outra cor no contorno. Vou colocar branco. Vou colocar vermelho. Muito bem. Então aqui aumenta o contorno e diminui o contorno. Percebam que ele contorna muito forte. Fica bem legal. E a qualquer momento eu posso também alterar a fonte. Não tem problema nenhum. Olha aí que legal. Olha que estilo que eu dei para o meu texto. Se eu mudo essa fonte aqui para preto, por exemplo, olha que estilo que eu dei. Ah, vou colocar aqui branco. Fica legal em branco. Olha a qualidade que eu dei para o meu texto. Percebam? Então fica muito chique. Vocês têm que ir testando as fontes, testando os efeitos, para vocês conseguirem fazer um trabalho realmente relevante. Vamos para o outro, eco. Esse eco aqui, ele é como se ele estivesse refletindo o texto. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar aqui a cor branca e vou mudar o fundo aqui para preto. E vou mudar a fonte aqui também. Vou colocar uma fonte mais simples. Isso, essa aqui tá legal. Deixa eu colocar ela maiúsculo. Muito bem, deixa eu mudar a cor desse texto. Vou mudar ele para vermelho. Muito bem. Vamos ver esse efeito? Olha a distância do eco. Aumentei. Se vocês perceberem, ele duplicou o texto. Além do meu texto original, eu tenho mais dois textos no fundo, dando aquele efeito de eco. E eu posso mudar aqui também para onde eu quiser a direção do meu efeito. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha aí. E muda dos dois, viu? Quando eu mudo a cor aqui, altera dos dois ecos. Diminuir. Então tá aí, ó. Efeito eco. Efeito falha. Deixa eu mudar a cor aqui para aplicar o efeito falha. O efeito falha, ele é bem sutil. Deixa eu aumentar a distância aqui para vocês perceberem. Percebam aí que ele acrescentou essas cores que estão aqui, ó. Esse azul clarinho com esse rosa. Agora eu posso mudar aqui, ó. Colocar o azul clarinho com vermelho. Não tem como fazer muita coisa aqui. Só muda de um para outro. O azul com rosa, o azul com vermelho. Mas eu posso também mexer na direção da falha, onde eu quero que a falha aconteça. Muito bem, ferramenta Neon. A ferramenta Neon, ela dá um brilho no texto. Perceba aí como o texto está brilhoso quando eu coloco em 100 e quando eu diminuo, o texto perde o brilho. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês visualizarem melhor. Olha aí, um amarelo. Vou diminuir. O amarelo tá brilhante e tá bem aqui, bem aparecendo bem o amarelo. Se aumenta a intensidade, aparece mais branco do que amarelo. Eu gosto muito de usar essa ferramenta também quando eu quero dar uma cor pro texto. Aliás, quando eu quero dar um destaque pro texto. Deixa eu fazer a simulação aqui. Eu tenho um fundo branco, tenho um título que eu não quero colocar ele preto, quero colocar ele branco. Mas se eu colocar ele branco, ele não vai aparecer aqui. O que eu faço? Vem em efeito, o título está preto, vem aqui neon, e aqui eu posso deixar ele cinza ou então colocar ele branco. Percebam que ele aplicou um efeito semelhante ao efeito do flutuante. Vamos lá. Se eu aplicar o flutuante no preto, não dá muito certo. Mas se eu aplicar no branco, fica super legal. Olha aí. Então ele tem um efeito semelhante ao flutuante, só que ele destaca mais ainda o título. Muito bem. Então depois da ferramenta Neon, nós temos aqui a ferramenta fundo. Eu pego esse texto, por exemplo, e vou aplicar um fundo nele. Percebam que no momento que eu ativo um efeito, ele desativa o outro efeito.
Então agora já é o efeito fundo. Eu posso arredondar o botão. Deixa eu colocar aqui o fundo preto para melhorar a visualização de vocês. Vem aqui em efeito. Arredondamento, olha aí. Quadrado, redondo. Quando a gente vai fazer botão para site, por exemplo, a páginas, né? A gente gosta de arredondar aqui, ó. Fazer um botão. Aqui eu posso colocar extensão. Se eu quero que ele fique maior ou menor. Olha aí. Vou colocar ele quadradinho aqui. Olha a extensão. Eu posso mexer na transparência. Ó. E posso mexer na cor também. Ah, quero colocar aqui vermelho. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Vem efeitos. Tá vermelho, mas eu quero ele redondo. Pronto, quero ele um pouco transparente. Deixar só uma sombra. Então aqui a gente consegue ir trabalhando de acordo com o nosso projeto. Nenhum. Muito bem, agora que eu tenho a ferramenta curvar, que é a última que nós vamos ver aqui nesta aula. Deixa eu colocar aqui um círculo. Digamos que eu estou fazendo um logotipo. Eu preciso colocar o meu círculo aqui, ó. Logotipo. Eu preciso que essa letra acompanhe essa curvatura. Eu clico nela, vem em efeito, vem aqui em curvar. E agora ele me abre uma ferramenta para alterar a curvatura. Aqui eu venho, clico e vou trabalhando aqui até alcançar o resultado. Pronto. Olha aí que legal. Eu posso curvar tanto para baixo como para cima. Olha isso. Olha isso. Eu posso rodar ele aqui também para ele se alinhar mais. Então, essa é a ferramenta efeitos do Canva, né? Efeitos de texto. E na próxima aula agora nós vamos trabalhar na ferramenta de animação de texto. Um abraço e até a próxima.